Olá, pessoal. Muito boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, esperar o pessoalzinho entrar. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, a doutora Deusa Avelar, vai estar falando aqui com a gente. Enquanto eu aguardo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Opa, começou a chegar o pessoal aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar o título aqui nessa live hoje. Olá, Pati. Olá, mãe. Aí chegou a nossa convidada. Glória a Deus. Esperar ela me chamar aqui para a gente poder dar início. Gente, esse negócio de fixar o título aqui está um verdadeiro mistério para mim. Aqui. Chegando aí a Pri, Rosimei. Oi, gente, tudo bem? Olá, doutora. Olá, deixa eu ajeitar as coisas aqui. Pois é, eu também estou toda esbaforida aqui. Hoje o filho resolveu querer dormir mais cedo, deu um atrasinho aí, mas estamos aqui, para a glória de Deus. Isso. Que bom receber você aqui. Posso chamar de você? Por gentileza. Que é a doutora, né? Então, mas que bom te receber aqui, doutora Deusa Avelar aí com a gente, tá? O pessoal tá entrando aqui, chegou a tia Marlete, Pri, Pati, tem o pessoal já aí conosco e a gente já vai dar início. Eu conheci a doutora Deusa, ouvi a doutora Deusa falar a primeira vez. Doutora, se eu não me engano, me confirma, você já falou na Jocum, na EIFOL, né? Na Escola de Libertadores lá do Pote? Não, eu dou aula na Jocum há muitos anos, mas em outras escolas. Então eu devo ter pego alguma escola pelo meio da EIFOL, assim, e ter escutado você lá. Mas eu sei que foi na Jocum, isso eu me lembro. E foi uma bênção, né? E eu gostaria que a doutora pudesse se apresentar falando um pouco do seu trabalho, daquilo que você tem feito aí para o pessoal, né? Hoje a nossa live, como todo mundo já sabe, eu tentei fixar o título aqui, mas é um mistério ainda para mim, mas é sobre o abuso sexual infantil, prevenção e enfrentamento. Esse tema tão relevante, né, que nós vamos estar falando hoje. Mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu trabalho. Então, a doutora é especialista em traumas, é isso? Isso. Eu sou psicóloga, né? Trabalho há muitos anos com diversos ministérios dentro do Brasil, né? E fora do Brasil. A experiência com a formação, a especialização em traumas foi muito rica, no sentido de que, em se tratando do tema que nós vamos falar hoje, e nas sequelas emocionais e na desestruturação psíquica, como consequência do abuso, a terapia de trauma, essa abordagem, ela é absolutamente significativa.
Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba, né? Lá na PIB, eu faço parte do ministério que está no aconselhamento do pastor Sombrio, que é o Bússola Sexualidade, que nós trabalhamos com famílias, né, de pais de filhos que estão vivendo comportamento homossexual e também ajudando pessoas que livremente desejam deixar o comportamento homossexual em função do grande sofrimento psíquico que isso lhe causa, né, com um ministério chamado Identidade, né? Como psicóloga, eu sou terapeuta de família também, e logoterapeuta, e trabalhando todos esses anos, a experiência com trauma, ela foi muito significativa para a minha vida profissional e para a minha vida ministerial, né? E esse tema que nós vamos tratar hoje, ele é um tema recorrente na sociedade, né? Sim. É um tema de grande proporção em termos do que causa, e eu tenho tido a oportunidade de cuidar de muitas pessoas, tanto na vida adulta, quanto na própria infância ainda, em relação a essa questão do abuso sexual infantil. É um prazer para mim estar aqui contigo. O prazer é meu e é nosso aqui, de todo mundo que está assistindo. Gente, se vocês quiserem fazer perguntinha, tem um pontinho de interrogação, vocês podem deixar a pergunta ali, eu descobri isso, e pega um aviãozinho ali e vai compartilhando com outras pessoas, porque é um tema realmente muito relevante. Como eu coloquei ali na chamada, né? Se você conhece uma criança, ama uma criança, eu creio que todo mundo que está aqui deve amar alguma criança. Nós vamos falar de criança, mas também cabe para a fase adulta, né? Hoje a gente colocou aqui especialmente crianças no tema. Mas se você conhece, você tem filhos, ou se você pelo menos se importa com as crianças, essa live é importante. É importante de ser compartilhada e de chegar no máximo de pessoas possíveis. Desde o mês do enfrentamento aí, no mês laranja, foi maio ou março, gente? Eu estou tão perdida nessa pandemia. O mês de enfrentamento é maio. É maio. Maio. Eu estou com um incômodo muito grande no coração, inclusive a motivação de começar essas lives foi para chegar nesse tema. Uma das motivações assim, no meu coração, que Deus realmente estava trazendo, que eu precisava ser uma voz, fazer algo, alguma coisa, né? Com relação a esse assunto. Nós vimos que os números de violência doméstica na pandemia, eles têm crescido ainda mais, que já são grandes, e, consequentemente, o abuso infantil entra nessa também, né? Nesse aumento. Entra. Então, eu queria que a doutora começasse dando uma breve, assim, para nós de quais são eu sei que são muitas, mas as principais consequências que essa violência pode trazer para a vida da criança e do adulto também. Tá. Vamos pensar na perspectiva da infância, né? Porque quando você atende, eu já atendi a situação de adultos que foram abusados sexualmente, o que a gente vive, por exemplo, na vida adulta é um adulto que sofre um estupro, né? A despeito da gravidade, do dano e das sequelas emocionais, a gente poderia dizer que o adulto ele tem um repertório maior emocional e, consequentemente, uma capacidade maior de lidar. Não estou dizendo que isso o isenta do sofrimento psíquico, da violência sofrida, e nem que ele não venha a ter o transtorno do estresse pós-traumático, de jeito nenhum. Mas quando eu olho para uma criança que foi vítima de abuso, né, que foi violentada, que foi estuprada, ou mesmo ela tenha sofrido aquele abuso que não vai ao estupro, mas que acontece sequencialmente, né? O que nós podemos ter de consequências? Primeiro, esta criança desenvolverá necessariamente um transtorno chamado
transtorno do estresse pós-traumático, né? Ela pode apresentar comprometimentos no seu desenvolvimento sexual. É muito comum. Então, por exemplo, há uma estatística de que em torno, mais ou menos, de 46% das pessoas que desenvolvem o comportamento homossexual foram vítimas de abuso sexual na infância, né? Nós podemos ter todo um comprometimento em relação à saúde mental e saúde emocional, como transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada. A criança pode apresentar, por exemplo, um quadro de fobia social, né? Que é a incapacidade de estar nos ambientes sociais e se relacionar com as pessoas. É uma exacerbação da timidez, da introspecção, né? E algo que é muito forte em termos de sintoma, de consequências, é a criança acreditar na mentira de que a culpa foi dela. Sim. Então, muitas das vezes, até por falta de orientação dentro da família, né, essa criança esconde, para você ter uma ideia, o número de pessoas que eu tenho atendido durante a pandemia, e em função dos transtornos emocionais causados pela pandemia, mas que foram vítimas de abuso e que dentro do processo psicoterapêutico isto inevitavelmente surge, é impressionante. E, consequentemente, todas as sequelas, né? Sim. Eu posso observar muitas dessas coisas que você falou, eu não sou psicóloga, mas no aconselhamento cristão confirma muitas dessas coisas que você pontuou. Exato. Aqui, inclusive essa questão da culpa é praticamente geral, assim, né, doutora? A criança, ela toma a culpa para si. Por que será que isso acontece, que essa criança toma? Eu creio que parece que o abusador faz com que a criança acredite realmente que essa culpa é dela. Faz, dependendo de qual foi a forma de abuso, porque você pode ter abuso que acontece, por exemplo, uma única vez, mas você pode, e nós temos uma incidência altíssima, e hoje o Ministério de Direitos Humanos tem estatísticas muito pontuais sobre isso, né? A criança, ela, de um modo geral, independente de como aconteça, o abusador, ele usa a fragilidade, a vulnerabilidade psíquica da criança para amedrontá-la, né? No sentido de que se você contar para alguém, eu digo que a culpa é sua. A incapacidade da criança ter a compreensão de dizer como culpa minha, né? Como culpa minha? O que ela faz? Ela acredita que esta mentira vai fazer com que as pessoas não acreditem nela. E que, de fato, ela foi responsável. Então, de um modo geral, esse pensamento, esta falsa crença que é colocada pelo abusador, ela também é resultado de falta de orientação por parte da família. Por quê? Porque se a criança é orientada no sentido de que se alguém tentar tocar no corpo dela, e aí é tocar mesmo, tocar no ânus, tocar na bunda, tocar na vagina, tocar no pênis, tá errado. E você precisa contar para o papai e para a mamãe. E este ambiente de confiança, assim, a criança vai saber, na medida em que alguém tenta, que alguém mexe, ela sabe que tem algo errado e que papai e mamãe vão me proteger. A grande maioria dos pais não fazem isso. E a criança... Inclusive, essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Como fazer essa prevenção? De que forma conversar com essa criança? Isso é uma das coisas que, desde que o Pedro
mal sabia falar que em casa a gente já... Alguém mexeu no seu pipi, alguém mexeu no seu bumbum, alguém tentou te dar beijo. A gente sempre tem essa conversa com ele, olha, você vem e conta pro papai e pra mamãe, aqui não pode mexer, né? Porque às vezes a pessoa acho que fica meio constrangida de falar de pipi, de bumbum com a criança, não sabe se pode, se ainda é fácil de falar disso, e às vezes não tem realmente essa conversa. Então, deixa eu citar aqui a pastora Carla Pinheiro. Tu conhece a Carla Pinheiro, né? Eu acho que sim. Ela está aí com a gente. Oi, Carla. Que presença ilustre. Ela fala também aí pelo Brasilzão todo sobre sexualidade. Ah, Carla, tá bom. Jocum, tá certo. Carla Pinheiro. Isso. Carla, seja bem-vinda, querida. Que bênção. Mas vamos voltar aqui. Então, essa questão realmente da prevenção. A senhora tem alguma coisa mais a pontuar para a gente, para nos ensinar? Olha, veja só, quando a gente fala em prevenção, né, a gente precisa entender que os riscos estão aí, são um fato. Então, você veja, eu tenho alguns dados. É preciso que os pais entendam fatos e entendam os riscos. 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 6 meninos são abusados antes dos 18 anos de idade. Entre 30% e 40% delas são abusadas por familiares. É muito interessante porque muito pouco se falava até recentemente sobre, por exemplo, quando se pensava em abuso sexual infantil, a primeira figura que vinha era da menina. E hoje nós sabemos que o número de abuso sexual infantil com meninos é altíssimo. Então, veja, para cada de 6 meninos, 1 para cada 6 meninos vivem a experiência do abuso sexual, né? Então, os pais precisam ter consciência dessa realidade. O abuso intrafamiliar, ele é uma realidade, sim, é que não dá. Mas é irmão, o irmão está na adolescência, pelo amor de Deus. Está na adolescência, os hormônios a 1000 por hora, os riscos desse irmão adolescente abusar da criança menor, ele existe sim. Sim. E o número de famílias que eu atendo onde isto ocorre é assustadoramente alto, né? Eu diria para você o seguinte, quando você fala perguntar se alguém mexeu no pipi, perguntar se alguém mexeu no que? Na xuxinha. Eu, pessoalmente, tá? A Deusa Velar, a doutora Deusa Velar, a mãe de... a mãe de Daniel, Emanuel e Israel. Eu nunca dei apelido para os órgãos genitais. Tá bom, lembrei. Pênis, vagina. Exato, sem medo. Exatamente. Eu acho que isso dá para a criança a naturalidade do seu corpo, dos seus órgãos genitais, da sua intimidade, da sua privacidade. Então, esta orientação de conversar mesmo. Eu tenho uma experiência muito interessante. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui procurada por uma família cuja filha de 6 anos viveu uma situação de abuso. E a situação, mais ou menos assim, uma espera da família, a criança não poderia ir junto, e o avô propôs dizer, eu fico com ela. E esse avô, ele mexeu com ela, tentou mexer com ela. Pôs o pênis para fora, mexeu na calcinha dela, e ela olhou para ele e disse o seguinte, o que você está fazendo é errado. Não pode mostrar o pênis para uma menina e nem tentar mexer na vagina dela. E eu vou contar para o meu pai e para minha mãe.
foi um preparo por parte desses pais, sim. E ela contou, inclusive dele dizendo que se ela contasse, ele ia morrer, fez uma série de ameaças. Ela disse, eu vou contar para o meu pai e para minha mãe. Sim. Então, eu diria até que uma criança que aprende a se defender, mesmo quando vive uma situação de tentativa de abuso, as consequências são muito menores. Essa criança veio para mim e ela disse assim, eu sabia que ninguém podia mexer comigo. Você é doutora, né? Ela disse. E eu sabia. E quando ele fez, eu já disse para ele que não podia, que eu ia contar para o meu pai e para minha mãe. Então você veja que eu olhei para aquela criança, avaliei tudo que precisaria ser trabalhado, mas eu diria, naquela época, eu tive muito mais que trabalhar com esses pais, de lidar com aquela realidade de um membro da família tão importante ter feito algo. Então, se nós falarmos em prevenção, eu diria que isto é fundamental. Os pais precisam conversar com as crianças. Banho, sim, é fundamental. Não é qualquer um que pode dar banho nas crianças. A Tânia Guerreiro, Sargento Tânia Guerreiro, com quem a gente tem trabalhado e feito palestras no Brasil inteiro, aqui em Curitiba, ela diz o seguinte, quanto antes a criança ter autonomia de tomar banho sozinha, mais protegida ela está. Então, o que o pai e a mãe vai fazer? Vai checar se ela se lavou corretamente, se as partes íntimas estão devidamente lavadas, estão limpinhas, ensinar a criança. Então, são atitudes da família fundamentais numa perspectiva de prevenção. Sim, sim. Ai, que bênção. Obrigada. Tem uma outra coisa que a gente percebe que acontece bastante também, é quando essa criança resolve contar a forma como esses pais recebem. E na nossa experiência de aconselhamento, às vezes a forma como o pai recebeu, isso nos parece que foi mais traumático para a criança do que às vezes o próprio abuso em si. Não sei se isso é real, né? É pelo menos o sentimento que a gente tem, mas de pais que agridem a criança, ou que pedem para que ela não conte para ninguém, ou seja, ao invés da criança se sentir protegida naquela hora, ela nota que os pais estão mais preocupados em esconder aquela situação. Então, a forma como esses pais vão ouvir isso e reagir diante disso também é extremamente importante, né? É extremamente importante, sim. Mas pode terminar, por favor, Cíntia. Não, seria isso, só um comentário. Eu diria para você o seguinte, tá? Toda criança abusada, esta criança estava desprotegida. O que eu quero dizer, a criança abusada é aquela criança que deveria estar sendo cuidada, ter sido cuidada e não foi. Eu não estou dizendo que os pais devam desenvolver uma paranoia, né, em relação a isso. Por quê? Porque se a criança é orientada, os pais precisam falar com a criança sobre o seu corpo. Isso é prevenção. A criança precisa saber que papai e mamãe vão ouvir e vão confiar nela. Se ela viver alguma experiência de abuso ou de tentativa de abuso. Então eu diria que isso já é meio caminho andado. Entendeu? Mas a criança, na verdade, por mais que os pais tenham tentado proteger, eles não conseguiram. E, de fato, a criança sofreu algum tipo de abuso. Você pode ter o abuso que tenha ocorrido em apenas uma situação, tá? Mas você pode ter o abuso recorrente. Os danos, as sequelas são gravíssimos.
O que acontece é que quando o pai ou a mãe toma conhecimento, eu diria que, de um modo geral, há um sentimento de culpa muito grande por terem falhado. Uhum. Se eu tivesse cuidado, se eu tivesse ficado alerta, né? Então é muito comum os pais, na verdade, ficarem desesperados, com muita raiva, para não dizer ódio, do indivíduo, do abusador, do pedófilo, né? E emocionalmente, eu diria que nenhum pai está preparado para ouvir que a sua criança, seja sua filha ou seja o seu filho, foi vítima de abuso. Agora, tem que ter equilíbrio, porque, como você falou, é isso mesmo. Tanto a negligência, no sentido da criança não se sentir protegida pelos pais, é séria, quanto uma reação de perda de controle. Porque a criança, ela não sabe, quer dizer, a culpa foi minha. Os meus pais vão me bater, vão me culpar mais ainda. Então, eu diria o seguinte, como orientação aos pais, né? Tendo em vista que a prevenção se dá primeiro conversando com os filhos, sempre, e orientando, né? Mas ocorreu tranquilizar a criança, dela ter consciência de que ela não foi a culpada, de que, na verdade, alguma situação propiciou a não proteção e o abuso, e que a culpa é do pedófilo, a culpa é do abusador, que o que ele fez é errado, o que ele fez é crime, mas ela precisa ser protegida e cuidada. Eu diria que esses pais, eles precisam denunciar, mas ao mesmo tempo procurar ajuda emocional para esta criança, para uma avaliação para que ela não venha a ser aquela criança que vai desenvolver todas as consequências comportamentais, psíquicas e emocionais da situação de abuso. Né? Hoje há uma eficiência muito grande em relação às ações do Ministério de Direitos Humanos em relação à pedofilia. Né? Hoje, vou te dar um exemplo. Eu atendi uma situação alguns anos atrás, a criança foi abusada durante um ano. Quando ela chegou a um limite emocional, contou para os pais e tal. Esses pais desequilibrados completamente, porque, que eu falei da culpa, vieram para a terapia e trouxeram a criança. Né? Veja, eu calculo que isso deva ter uns 5 anos, 6 anos. Uhum. Foram uns 3 anos a 4 anos para esse camarada ir para a cadeia. Para que um processo, uma investigação, uma denúncia, uma medida protetiva fosse levada realmente a termo. Né? Uhum. Hoje, em menos de um mês, você tem, a partir de uma denúncia, esta pessoa ser indiciada, ser chamada e o processo ter andamento. Isso significa dizer que o que nós tínhamos antes era uma forma de mascarar para a sociedade a questão do abuso sexual contra as crianças. E hoje, né, o Ministério de Direitos Humanos, através da ministra Damares, ela mudou toda a estrutura e traz uma eficiência no sentido tanto de proteção da criança, quanto deste indivíduo ele ser criminalmente, responder criminalmente por isso, né? Uhum. Nossa, que benção saber disso. Essa é novidade para mim, fiquei muito feliz em saber. Eu tenho acompanhado e eu tenho visto isso. Sim, que benção. A gente vai falar sobre esse assunto aí. Para o adulto, que a gente, no aconselhamento também, vê que várias pessoas, às vezes, chegam na fase adulta
doutora, e ainda não contaram para ninguém. Eles estão convivendo com isso e com todas as consequências. Às vezes foram abusados lá na infância. Isso. E ainda não foram tratados nem na parte da psicologia e nem botaram isso para fora. Muito importante, eu acredito, né, trazer, eu acho que tanto no aconselhamento quanto na terapia, e tratar, né, esse trauma, né, doutora? Sim. Eu diria que alguém que tenha sido vítima de abuso e que não tenha tido oportunidade de pedir ajuda, né, de pedir ajuda, isso fica como se fosse um vulcão dentro de si, com todas as consequências comportamentais, emocionais, relacionais, tanto nas relações interpessoais quanto na relação intrapessoal. Há um grande comprometimento na vida afetiva, né? Então é como se esta pessoa vivesse guardando algo que pudesse explodir a qualquer momento. O que eu diria para você? Nem todo mundo, e essa é uma realidade no país, a gente sabe muito bem disso, tem condição, por exemplo, de procurar um profissional e fazer terapia. A gente sabe que essa é a realidade do Brasil. E quando elas se buscam ajuda, por exemplo, dentro da saúde pública, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu tenho amigos que são psicólogos na rede pública e que relatam que, às vezes, o tempo da sessão é de 15, 20 minutos. Isso não existe. Não, exatamente. Então, eu diria, procure alguém da sua confiança e que, de alguma forma, possa trazer, te encaminhar a alguém que possa, em aconselhamento, em cuidado pastoral, ajudar. Mas quando você come alguma coisa que lhe faz mal, Sinha, sabe aquele desconforto estomacal, algo que você comeu, não digeriu bem, e você passa mal, você só melhora quando você vomita. Quando você põe para fora. É a mesma coisa. É como se esta pessoa tivesse comido algo que fez mal e que está fazendo mal. Ela passa mal todos os dias. Todas as vezes que ela vive alguma situação que tem algum tipo de semelhança àquela experiência do abuso, parece que aquele desconforto, aquele passa mal, como eu falei, o vulcão, mas aquilo fica ali como que apodrecendo dentro dela. Sim. Então, guardar determinadas coisas que nos fazem mal é adoecedor. Precisa pôr para fora, precisa vomitar para que ela possa ser tratada, ajudada, orientada, acolhida, cuidada e possa, se for, ela tiver possibilidade de um processo psicoterapêutico, fazer um processo de integração emocional e trazer saúde emocional e qualidade de vida, né, para todas as áreas da sua vida que foram afetadas por essa experiência tão difícil. Sim. Em aconselhamento, nós tivemos a oportunidade de receber diversas pessoas que estavam ali realmente na fase adulta contando pela primeira vez. Eu acredito. E observamos exatamente isso, às vezes situações terríveis realmente que a pessoa estava vivendo, e somente a partir daquela fala simples ali, de uma oração, nós já podemos ver assim, uma transformação enorme na vida da pessoa. Quanto mais, né, se ela for a um acompanhamento terapêutico e trabalhar aí em detalhes isso, né? Sobre o enfrentamento. Tá. Eu gostaria de falar um pouco disso, porque assim, ó, é uma pergunta que eu tenho. Assim, eu estudo, né, sobre isso e sobre sexualidade, começo a ver os dados
Eu não sei se ainda permanece aquele dado de 8 a cada 10 crianças no Brasil são abusadas de alguma forma, porque existem diversas formas de abuso, às vezes não tem né, o ato sexual em si, mas um abuso sexual de maneira verbal, de toque, né? Isso, isso. 8 a cada 10 crianças, e eu fico realmente chocada com esse dado e fico me falando, meu Deus, eu preciso fazer algo. Eu já até fui, já participei, né, de algumas coisas, de manifestação, mas eu estava que nem conversando com meu marido hoje. Por exemplo, na fase de vida que eu tô, eu vou ter agora meu terceiro bebê, tudo pequenininho, né? Com igreja e tudo, ajudando ali o marido. Hoje, por exemplo, nessa fase eu não tenho tanta condição de estar, assim, vamos dizer, participando fisicamente de algumas coisas, mas eu tenho esse desejo no meu coração de ser relevante de alguma forma, de me envolver de alguma forma, porque eu me preocupo com os meus. Eu quero proteger os meus e todos aqueles a quem eu puder alcançar e conseguir proteger nessa nação, aqueles que estão ao meu redor, as crianças que estão perto de mim na igreja. E de que forma pessoas como eu, assim, comum, que às vezes estão numa fase de vida que demanda bastante, filhos pequenos, podem se envolver de alguma forma e ser relevante nesse sentido do enfrentamento? Olha, sim, eu diria assim, você está dizendo, como é que eu posso militar nessa causa? Mais ou menos isso. Como é que eu posso militar? Sim, militante, digamos. Não tendo condição de estar tão, né? Eu diria que o que você está fazendo hoje é uma forma de militância, né? O que eu estou fazendo hoje é uma forma de militância. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu trabalho fazendo palestras, são orientações que nós precisamos dar aos pais, são orientações que nós precisamos dar às mães. Então, eu diria que quando nós nos ocupamos com isto também, você hoje não pode, mas você encontrou uma forma de ser relevante, né? Então, de alguma forma, bem, quem me conhece sabe que eu faço política. Quem me conhece na intimidade sabe que eu me envolvo com política, eu dentro da psicologia sempre estive envolvida com toda a questão de denúncia do aparelhamento político-ideológico do Conselho Federal de Psicologia, do nosso impedimento de cuidar de pessoas que vivem o comportamento homossexual e desejam deixar livremente esse comportamento, pedir ajuda, dado o sofrimento psíquico. Então, eu diria assim, que a gente sempre encontra uma forma de poder ser relevante. O que você está fazendo? Eu diria que dentro da igreja, vamos pensar nisto. A igreja precisa tratar deste assunto. Os ministérios infantis, eles têm como observar o comportamento de uma criança que não é adequado, que demonstra algum tipo de não adaptação, de desajuste, de disfuncionalidade. Uma coisa muito importante hoje nessa questão de tornar relevante é que os pais, de um modo geral, estão trabalhando fora, tanto pai quanto mãe. Isso significa dizer que o contato dos filhos com os pais hoje é muito menor do que, por exemplo, foi o meu contato com os meus filhos. Né? De estar por perto, de observar se tem alguma coisa estranha, conversar com eles sobre o corpo deles. O seu corpo é templo do Espírito Santo, cuide dele, papai e mamãe quer te ajudar. Então, eu diria que é fundamental que os pais tomem consciência da sua responsabilidade na proteção da infância. Entende? Sim. Então, se você, por exemplo, em termos de contexto de igreja, você se ocupa em trazer esta responsabilização aos pais, parem de delegar à escola, parem de delegar aos avós,
A criança precisa de pai e de mãe tratando de temas que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Eu diria que um grande serviço já está sendo prestado no sentido de relevância para o desenvolvimento dessa criança, para a prevenção de que para que ela não venha a ser mais uma vítima. A incidência é assustadoramente alta. E isso tem muito a ver com negligência dos pais. É uma triste realidade. Deus, eu tento, eu sei disso. A infância, assim, ela é muito frágil para ser negligenciada. Nós somos resultado da nossa história. Na infância se estrutura psiquicamente este indivíduo. E todo esse repertório de memória emocional vivido na infância vai delinear a estrutura deste indivíduo, com sanidade ou insanidade, funcional ou disfuncional, equilibrado ou desequilibrado, tendo inteligência emocional para as relações interpessoais, para as relações afetivas. E não tem jeito. Papai e mamãe são protagonistas neste processo de desenvolvimento. Então, os pais precisam olhar esta criança como algo precioso demais. Eu dou um exemplo, e às vezes o Espírito Santo dá essas coisas para a gente. Eu estava fazendo uma palestra numa igreja tratando desse tema, devia ter umas 5, 6 mil pessoas. Eu tirei o meu relógio e disse, esse relógio aqui é um Rolex. Esse relógio é caro. E todo mundo, até porque acreditaram que fosse. Aí eu disse o seguinte, então eu vou pegar, a porta da igreja estava aberta, eu vou pedir para aquela pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço, que está passando lá fora para cuidar do meu Rolex. Tá certo ou errado? E aí todo mundo disse, não, mas... E eu quis saber por quê. Porque você não conhece, porque é um estranho, você não sabe se vai cuidar bem, você não sabe se vai roubar. Todas as respostas. E eu disse, mas é isso que nós temos feito com os nossos filhos, que são muito mais valorosos do que um Rolex. São muito mais importantes do que um relógio. E nós temos entregue os nossos filhos para cuidados de terceiros que não sabemos quem é, que não sabemos se vai cuidar, se não sabemos se é um pedófilo ou pedófila, um abusador ou uma abusadora. Então, eu diria que a melhor forma de prevenção é a consciência dos pais sobre a vulnerabilidade, a fragilidade da infância, mas mais do que isso, da importância da infância para o desenvolvimento emocional saudável daquele indivíduo, daquela pessoa, que hoje é uma criança, mas que será um adulto. E nós, pais, temos grande responsabilidade sobre este adulto que esta criança um dia vai se tornar. Sim. Acho que quando a gente faz isso e também tenta, de alguma forma, observar e cuidar das outras, acho que nós estamos fazendo um serviço para a sociedade, né? Porque, como você falou, que tipo de ser humano que vão chegar, né, ali para frente, sofrendo todas essas questões, sem serem tratadas, sem serem cuidadas, sem ser denunciadas. Né? Isso, exatamente. Nós tratar desse assunto realmente como igreja, né, Deusa? Nós, como cristãos, eu creio que nós temos essa responsabilidade de olhar também o indivíduo de uma maneira integral, né, na sua integralidade. Isso mesmo. Sobre o Ministério Infantil ali, e falar realmente sobre essa denúncia, porque eu noto que há, assim, ainda muito medo
Não sei se a pessoa, a denúncia ela é anônima. Parece que a pessoa acha que vão saber que foi ela que verificou. Não, exato. Em volta disso, né? Não pode ter medo. Perceber que tem algo errado, realmente se posicionar, né? E a gente tem condição de perceber, né? Quais são os sinais que as crianças apresentam nesse sentido? E até mesmo assim, ó, a mãe que cuidou, mas aconteceu e a criança não ficou presa na ameaça ali. Que sinais que ela pode estar apresentando para a gente... A criança... Olha, a criança pode ter diversos sinais comportamentais, tá? Como, por exemplo, ela... como é que eu posso dizer? Ela ficar mais fechada. Eu acho que a expressão melhor é essa. Aquela criança que para de brincar, que não se relaciona mais, aquela criança que se fecha, né? Aquela criança que diminui a fala, aquela criança que pode apresentar alterações alimentares, no sentido de não querer comer, como se fosse... algumas coisas se alteram no dia a dia, né? Dependendo do que mais possa ter acontecido, se não foi somente um abuso uma vez ou mais. Essa criança pode deprimir, ela pode apresentar sinais de depressão, essa criança pode apresentar, por exemplo, problemas com a Ecopress, não conseguir mais fazer cocô, ou simplesmente perder o controle dos esfíncteres, não conseguir ter controle. Essa criança pode fisicamente apresentar alguns sintomas que não se justificam clinicamente, mas que estão relacionados a uma resposta psicossomática. Essa criança pode passar a roer unha, se tornar agressiva, passar a ter transtorno do sono, pesadelos. Então, são algumas coisas que podem acontecer que diz, espera aí. Meu filho brincava, se relacionava com todo mundo, era uma criança alegre, ativa, e ele simplesmente agora ele está muito fechado. Então, os pais precisam estar atentos a isso. Pesadelos... E é enurese, Deusa, você sabe enurese? Eu não sei o que é isso. A pessoa perguntou, a enurese bem? Eu não... Também, a enurese ela pode estar relacionada ou não, né? Por isso que eu digo, todo comportamento, ele pode significar um problema, mas assim, é melhor que a gente não sofra por antecedência. Vamos investigar, né? A enurese, ela é a micção involuntária, tá? Ela é a micção involuntária, como também o Ecopress. Então, a criança vai fazer xixi na cama, não consegue controlar isto, às vezes todas as noites pode estar relacionado, tanto quanto o baixo controle dos esfíncteres, que nós chamamos de Ecopress, mas precisamos avaliar. Eu tenho atendido crianças, tá, com a enurese, mas ela está muito mais relacionada, por exemplo, já aconteceu, a inseguranças relacionada ao ambiente familiar, a criança ansiosa por alguma situação familiar, que ela tenha dificuldade de controlar de fato, né? Mas é preciso avaliar, inclusive clinicamente, porque pode ser que do ponto de vista fisiológico, ela apresente alguma situação que precise de tratamento clínico. Então, eu fico um pouco preocupada de que os pais, meu filho está sem controle dos esfíncteres, meu filho não está conseguindo controlar o xixi. O que pode ser? Não, eu diria que
as coisas não podem ser avaliadas e tomadas por ser abuso, isoladamente. Sim. Precisa de uma avaliação, um conjunto de fatores, né, para que os E o pai vai notar, né? Os pais conhecem a criança, eles vão notar que ela está diferente, né? E aí cabe uma avaliação. Deixa eu lhe dizer algo sobre essa questão da enurese. Nossa, alguns anos atrás, eu atendi uma criança que os pais trouxeram, que estava com enurese, e isso não era apenas à noite, era durante o dia também. Então ele ia para a escola, ele voltava da escola, estava fedendo, a calça toda cheia de xixi e tal. Então trouxeram. O que houve, o que não houve? Na época, eu acredito que ele devesse ter uns 8 anos. No casamento dos pais, tudo certo, tudo tranquilo. E aquele menino não conseguia segurar o xixi durante o dia. Nós fomos trabalhar, né? Nós fomos trabalhar, eu usei um protocolo, como especialista em trauma, eu dessensibilizo a experiência traumática, eu trabalhei com um protocolo de desenho. E ele fez o desenho de um mar com ondas, né? E aquelas ondas respingavam, né? É assim que eu sinto em relação ao meu xixi, de eu não conseguir segurar. É como se fosse onda muito grande que, quando eu vejo, eu já soltei. Conversando, trabalhando com essa criança, dentro desse processo, né, de identificar o que estava acontecendo, surge uma insegurança muito grande em relação aos pais. Veja o que eu falei, uma família equilibrada, uma família funcional, mas na verdade era uma família que estava implodindo. E aquela criança, embora não houvessem brigas, não houvessem discussões, ela conseguiu perceber na dinâmica da família uma situação geradora de grande insegurança para ele. Aí, num determinado momento, ele me pergunta assim: você acha que eu corro o risco dos meus pais se separarem? Então, a criança, ela percebe muito mais do que nós imaginamos. Eu trago estes pais de volta para conversar com eles, apresento isto, né? Eu digo, o que está acontecendo com vocês? E, na verdade, a gente identifica que o fato deles não brigarem realmente é porque o problema já era muito maior do que se imaginava. Então, era melhor silenciar e viver a crise de forma velada, fazendo de conta que não está acontecendo nada, só que a criança percebe isso. E essa insegurança... sensíveis. Sim, eles são, percebem tudo, tudo, tudo. Quando estes pais entenderam isto, eles também entenderam que havia muita coisa errada na dinâmica do casal, que seria parar de evitar, parar de fazer de conta que não estava acontecendo nada, como se não brigar significasse paz, o que não é verdade, né? Então, a criança é muito sensível na percepção. E ela percebe, ela se dá conta muito mais do que a gente imagina. É verdade, eu vejo pelo meu aqui, meu Deus, qualquer coisinha ele capta no ar, assim, é incrível. Doutora, é isso mesmo. Infelizmente, a gente tem poucos minutinhos aí, e acho que deve ter talvez uns 5, nesse finalzinho aí. Eu queria que você agradeça desde já, assim, muito precioso. Vou deixar salvo aqui, o pessoal depois acessa, que não pode assistir agora junto com a gente. Claro. Mas eu queria que eu sei que você está por dentro de tudo, né? Está por dentro aí da política, está por dentro da ideologia, né? De tantas
coisas aí, né, que existem nesse mundo. E eu gostaria de que você deixasse algo que está aí no teu coração nesse momento, que seja relevante para quem nos assiste agora nessa hora, que seja importante de se falar ainda a respeito desse assunto que a gente não falou. Tá. Primeiro eu quero dizer, fechando esse assunto, que é preciso denunciar. E a eficiência hoje do Ministério de Direitos Humanos, ela protege a você que denuncia. O Disque 100 existe para isso. E ele recebe denúncias anônimas, tá? Então, primeira coisa, se você sabe de alguma criança que está sofrendo qualquer tipo de violência, não é só violência sexual, denuncie no Disque 100. O que eu teria a dizer? Eu diria para os pais sobre este tema também, que a infância é muito frágil para ser negligenciada. E que se a criança soubesse se proteger, Deus não nos daria a elas por pais. Então, esta responsabilidade de proteção da infância dos nossos filhos, nós, pais, somos os protagonistas. Ninguém mais. Não terceirize. Fale sobre o corpo da criança, traga para ela um ambiente de confiança, para que ela saiba que ela pode se proteger e que se alguém tentar fazer alguma coisa com ela, papai e mamãe vão protegê-la. Agora, deixar uma mensagem, eu gostaria de dizer o seguinte: nós vivemos um momento em termos de país de extrema gravidade. Nós, como cristãos, temos responsabilidade de olhar para o que está acontecendo no país e parar de fazer de contas que isso não nos atinge. Entender o que está acontecendo a nível de governo federal. Deus nos deu um privilégio, depois de tantos anos, de trazer de volta uma cosmovisão conservadora para o Brasil, derrubando tudo que foi feito até hoje. Nós precisamos apoiar isso e entender que, como cristãos, nós precisamos nos posicionar na política também. Chega de pensar que política e religião não se discute. Isso é mentira. E porque nós pensamos isto tantos anos, nos omitimos de agir e evitar tantas coisas que nós vivemos hoje como consequências na sociedade. Então eu diria assim, cada um de nós é responsável quanto cristãos, como cidadãos, de estabelecer o governo de Deus na terra, de assumirmos a responsabilidade com a cosmovisão bíblica. Somos conservadores e temos que lutar por um país melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu diria assim, olhem para o que está acontecendo no país e cada um de nós assuma a sua responsabilidade como eleitor, como cidadão, entendendo a gravidade do momento político que nós estamos vivendo. É isso. Amém. Que maravilha, que precioso. Eu agradeço demais a sua presença, obrigado por compartilhar com a gente os seus conhecimentos. O pessoal aí já comentou que live preciosa, muito esclarecedora. Então, gente, se foi precioso para você, eu peço, compartilha, coloca lá nos seus stories, comenta lá, né, que foi importante, para que mais pessoas tenham acesso, como a doutora falou, vamos militar agora, né, doutora? Vamos militar compartilhando. Né? É uma maneira como a gente pode fazer a diferença na vida de alguma criança, é falar, né? Realmente essa foi a forma que eu encontrei nesse momento, porque eu estava assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu doutora, e assim a gente vai fazendo o que pode, né? Então, compartilha, gente. E obrigada pela presença de todos vocês aqui também, e eu quero deixar aí o meu abraço para você, realmente, doutora, que puderem contar comigo lá no Ministério. Ó, tá, agora teve a contagem regressiva que vai acabar mesmo. Lá no Ministério, está atuante lá com vocês, o que eu puder ajudar, contem comigo. Tá bom? Amém. Um abraço para todos. Um abraço para todos.
Um beijão, gente. Um beijo, meu povo. Valeu.